Bem-vindos ao Baú do Trader, eu sou Paulo Bittencourt e hoje eu acho que é um dia muito especial, dia que passa aí no Senado a reforma tributária e é claro que amanhã vai ser um dia de festa na floresta, merecidamente. Pelo menos essa fase nós já superamos, né? Vamos ver se vai resolver tudo ao longo do tempo, né? Mas o importante, o primeiro passo foi dado. Bom, hoje eu vou me estender um pouco mais, aproveitando até o momento aqui para vocês. Esse é o gráfico diário do Ibovespa e realmente você não precisa ser um especialista em candlesticks para perceber que é um dia de uma grande indefinição. Primeiro, pela barreira psicológica dos 120 mil pontos. Pois é, os números redondos afetam realmente a cabeça das pessoas. Você pode até programar um algoritmo, o que você quiser, mas ele está vinculado ao que pensa o ser humano. Por isso que esses números redondos têm um enorme peso nas faixas que o mercado ele rompe, tanto para cima como para baixo. Então vejam a total indefinição num dia onde a volatilidade foi alta, que é capturado pela barrinha candle, pelos limites da vela, dos pelinhos, eu chamo de pelinho, simetricamente, tanto para cima como para baixo. E ele fecha próximo do zero. Levemente negativo, mas isso não importa. Podia ter sido levemente positivo na mesma magnitude. O que importa é o sinal que está ali, de uma indefinição. Nós tivemos aquela porrada toda, que eu já comentei na sexta-feira, de um pregão encaixotado no meio do feriado, que não significa muita coisa. E aí, realmente, em 3 pregões, reavaliando aquela alta e se aproximando dos 120 mil pontos, era razoável que houvesse uma barreira. E mais coincidiu não só a questão da barreira dos 120 mil pontos, com a votação no Senado da reforma tributária. Então isso tem um peso, né? Bom, se eu trocar aqui para barras de 10 minutos, só para sinalizar para vocês, o dia começou aqui, ó. Uma porradinha nos primeiros 10 minutos, que eu chamo de mão fraca, né? De mão fraca e tal, ele vai lá logo de cara. E aí, vejam, acompanhando, há aquele pelinho, né, que aparece para cima no candle diário, é esse pedaço aqui, ó. Ele bate o máximo aqui, tentando chegar próximo dos 120 mil pontos. Não consegue, e aí vem um processo dentro do intraday de toda uma reversão que não só cruza o ponto de fechamento do dia de ontem, mas ele vaza depois de um período aqui muito interessante, porque ele cria uma estabilidade exatamente no ponto de referência para se tornar negativo, né? Eu estava acompanhando isso, monitorando isso ao longo do dia, e de repente ele vaza e vem negativamente. Veja que é meio simétrico, né? O quanto ele esteve no máximo daquilo que ele esteve no mínimo do dia. E aí é um processo inicialmente vigoroso de recuperação, que é essas barras aqui de 10 minutos, e aí ele entra numa estabilidade, né, muito próximo daquele patamar que o torna praticamente neutro em termos de variação do dia, né? Então é um dia, um V assim, não, praticamente um W, né? Desceu, subiu e tal, depois ficou mais ou menos no mesmo nível, né? Natural, como eu digo para vocês, assim, vai ter votação? Vai passar? Não vai passar?
mais a barreira psicológica dos 120 mil pontos. Então, hoje é um dia, previsivelmente, de uma certa indefinição. Eu não preciso ver o gráfico do intraday para logo no começo do dia eu dizer, olha, vai ser... Por isso que eu coloquei logo no início da semana o título do baú do trader aqui como Semana da Esperança, né? Porque está se colocando tudo numa questão de uma reforma tributária que agora, pelo menos na votação, se decidiu um período de transição ali de 7 anos. Então, sinceramente, uma coisa que ainda está por acontecer, vai ter muita lei complementar, muita judicialização, etc, 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 etc e tal. Pois muito bem. Aí eu vou mostrar para vocês aqui algo que eu já havia relatado há algum tempo aqui no Baú do Trader. Essa revista de maio de 1999, na revista Bloomberg, né, sobre o desastre dos day traders, maio de 1999. Para quem não sabe, eu monitorava isso já montando na corretora nos Estados Unidos, para o banco que eu trabalhava. Já existiam as ECNs, Electronic Communication Network, e a gente se plugou nas Electronic Communications Network de um provedor importante na época de dados, né, esses provedores que existiam para fornecer as cotações, as coisas e tal, e tinha inclusive uma rede chamada Instinet, que onde você passava as ordens e ia, né, para os executadores daquilo, né, tudo eletronicamente. Então, 1999, quando nós abrimos a corretora em Nova York. Então, para quem acha que o mundo começou depois do iPhone, eu sinto muito, né? As coisas não são exatamente assim, né? Já existiam humanos antes do iPhone, sabe? E já existia eletrônica, né? Bom, nessa matéria, que é a matéria de capa, são várias e várias páginas deles relatando a diferença entre os investidores realmente profissionais que usavam até operações de day trade, por exemplo, e a diferença do que eu chamo de sardinhas, que eram aqueles investidores pessoa física atraídos, né? Porque nessa matéria aqui, inclusive, num dos tópicos, ele falou assim, quem não quer passar o dia todo jogando um videogame e ainda por cima fazendo muito dinheiro, né? Trabalhando para ele próprio, né? Então esse é um mote na época que surgiu. Já existiam as corretoras eletrônicas, que na época eu estudei, inclusive, para quem não sabe, eu coloquei no ar o primeiro home broker do Brasil, né? Na corretora que eu trabalhava, antes mesmo de existir o home broker Bovespa. Eu desenvolvi o protocolo e nós colocamos 6 meses antes, praticamente 6 meses antes, em 1998, para funcionar o home broker, né? Que não é equivalente, evidentemente, ao home broker atual. Ele tinha algumas peculiaridades e tal, não era totalmente eletrônico de ponta a ponta, mas capturava as ordens pela internet e tal. Sofri muita resistência de corretoras privadas que não queriam a implantação desse sistema, diga-se de passagem. Um dia eu posso contar essas histórias. Então já existia, eu me baseei muito na época na Pentagon, na E-Trade, na própria Charles Schwab, para montar isso em 1998, né? E aí é claro que muitos vão dizer assim, mas você não usa os algoritmos que nós temos hoje. É sempre uma falácia de se achar que você, tendo a tecnologia mais moderna, você está à frente de quem 20 anos, 25 anos atrás fazia de uma maneira diferente, né? Muitas vezes na mão, calculando coisas. Não é. É só a velocidade. É só a velocidade. Porque a natureza da negociação é a mesma. Desde quando surgiram os candlesticks,
ali por volta do século, se diz ali por volta do século XVII, no Japão, no mercado de futuro de arroz. Quem começou a desenhar os candlesticks, se vocês pesquisarem, é um grande negociador. Ele pagou para algumas pessoas porque ele queria entender os movimentos no dia e desenvolveu a técnica do candlestick, que mostrava um certo padrão de comportamento na negociação que existia em certas feiras, em locais onde os produtores e os compradores da produção de arroz se encontravam para discutir o preço, inclusive com papéis que eles anotavam no papel. A compra futura. Já existia no Japão um mercado futuro com entrega física, evidentemente, né? Esse cara ganhou tanto dinheiro que ele acabou perdendo o pescoço. Que acharam que ele especulava e tinha alguma mandracaria. Então esse criador inicial do modelo do candlestick, ele acabou perdendo literalmente o pescoço. Um shogun lá achou que ele era um cara de fio desencapado, né? Então, por que eu estou colocando tudo isso para vocês, hoje sendo um vídeo um pouco mais longo? Porque me deparo hoje com a publicação oficial que um grande banco anuncia a criação exatamente para uma área para dar suporte para todos aqueles investidores que operarem pela corretora, evidentemente, desse banco, no day trade. No day trade. Segundo o levantamento aqui que eles apontam, cerca de 500 mil CPFs de pessoas físicas operam diariamente na Bolsa. Não fica claro se esses 500 mil CPFs, eles efetivamente fazem as operações de day trade, ou simplesmente é um CPF que não operou ontem, mas operou hoje, ou não operou na semana passada e enviou ordens hoje. Isso não fica muito claro. Mas ele dá a entender de que há um universo de 500 mil pessoas que diariamente estão, de alguma maneira, não necessariamente as mesmas pessoas, pessoas físicas, estão operando. E aí eles criam, né, uma área, como eles dizem aqui, ó, passamos um tempo ouvindo esses investidores e aprimorando nossas plataformas e canais. E hoje podemos dizer que oferecemos uma jornada completa para quem opera day trade. Eu adoraria ver essa tradução de uma jornada completa, né? Eu acho que é desde o Ícaro, né? Pegou ali as asinhas de cera. Eu acho que essa é a jornada que eles pretendem, né? Igual o Ícaro, né? Desde as asinhas de cera até o mergulho, quando elas derreterem, né? E eu ainda vou comentar isso com vocês na sequência. Inclusive, também contratando um influenciador digital, que vai dar todo o suporte para vocês, o influenciador digital. Na área que eles criaram, os responsáveis, eles têm o CNPI, uma coisa que eu já tive no passado, porque como eu comecei minha atividade como analista, então, quando surgiu a certificação CNPI, eu me qualifiquei já como certificado CNPI. E era para fazer as análises das empresas, dos balanços, daquilo que poderia ser o preço justo das ações e assim. Então eu pergunto, por que nessa matéria aparece que a qualificação das pessoas é o CNPI? Você não precisa de CNPI para fazer day trade, meu filho. E nada do que você tem, que eu posso dizer porque eu tive essa qualificação, né, essa certificação, eu não preciso disso se eu vou operar day trade. Basta você baixar o aplicativo que eles dizem aqui e começar a operar. Mas por quê? Por que é tão importante você citar que as pessoas que estão ali cuidando têm o CNPI? Se elas não vão usar, elas não vão fazer análise de balanço nenhum, de projeção do que é dividendos futuros, dividend yield, não sei o que, de qualquer empresa, eles vão operar day trade. Day trade é poker, cara. Cai na real. Você não precisa nem saber que empresa é. Se te der um gráfico daquilo que está movendo, você vai operar. Qual o problema? E os contratos futuros de índice futuro e de dólar? Você precisa ter CNPI para operar o quê? Contrato futuro de dólar e
E contrato futuro de índice? Ah, me poupe, sabe? Me poupe, tá certo? E aí vão dar aqui um acolhimento para todos esses investidores. Eles estão simplesmente 20 e tantos anos atrasados, né? Porque isso aí vai simplesmente esmirilhar uma série de pessoas. Você pode dar o curso que você quiser. Você pode convencer o cara do que você quiser. Então eu vou antecipar aqui para vocês alguns pontos. Primeiro, você parte do pressuposto que você é o esperto chato que assistiu um call logo de manhã e você tem toda a informação maravilhosa para você poder operar. Então é a primeira coisa. Eu tenho vários livros aqui, né? Por exemplo, tem um aqui muito interessante que está aqui na prateleira que é o More Than You Know. More Than You Know. Quer dizer, é aquilo que mais do que você realmente conhece ou sabe. Você pensa que você sabe, que você tem aquela informação. Mas tem gente muito mais poderosa, muito mais graúda, que sabe mais do que você, do ponto de vista da informação, né? Mas você acha que por você ouvir um call de um espertochato logo cedo, você já tem toda aquela informação, número 1. Aí eles indicam, inclusive, que eles vão dar aqui gratuitamente, né, um robô ali para você usar por um período gratuitamente, depois você paga mensalmente e tal. Se são 500 mil pessoas que operam isso, então tem você, meu chapa, você, sardinha, e mais 499 mil, vamos dizer que baixaram o mesmo robô e estão também operando day trade como você, sardinha. Então, no day trade é um jogo de rouba-monte. Você, para ganhar, tem que pegar o dinheiro de alguém, certo? Certo? Alguém que comprou tal num valor, aí ele vai perder e você vai ganhar. Ou todo mundo vai ganhar ou todo mundo vai perder. Eu acho que inclusive todo mundo vai perder, como diria a nossa presidenta saudosa. Então, essa segunda falácia, você acha que é mais esperto do que os outros 499 mil que estão usando o mesmo robô, que estão plugados ali no mesmo pregão, mas você é o cara iluminado, porque você assistiu aquele call e você interpretou realmente o que você tem que fazer. Terceira falácia, que não entra aqui, é que você tem que lutar. Lembra que eu citei dos ECNs, os Electronic Communication Network? Então, hoje são os High Frequency, são robôs. Quando a gente ia para instalar para um estrangeiro, ele queria o servidor dele instalado dentro do espaço da bolsa, que aluga aquele espaço para ele colocar o servidor dele, de um operador que vai operar quântico, lá de fora. Ele vai contratar no Brasil uma linha de fibra ótica que já existia na época, privada, para ele ter o acesso em milésimos de segundo mais rápido que você. E ele ainda vai operar com um algoritmo de high frequency. E você acha que com esse robozinho que a corretora do banco vai fornecer para você, você vai bater a alta frequência dos algoritmos que estão operando direto com os servidores lá dentro da B3. Seja sincero, você acha que você bate isso num pregão, como eu mostrei para vocês, que o intraday é esse aqui? Que chance você tem, o day trader, operando isso? Então, é claro que o cara que está te dando o curso, esse pessoal aqui agora que montou aqui do banco, vai dizer que basta você assistir o call de manhã e aí ter todo um conhecimento de como funciona. Então ele vai te convencer que é possível. Mas na verdade ele está jogando a tarrafa para pegar as sardinhas, né? O que a corretora está visando é a corretagem. Aí você opera todo dia. Para você ganhar, todo dia você tem que operar. São pelo menos 22 dias úteis por semana. E aí você vai se tornar um inútil profissional. Porque você vai ficar 22 dias úteis. Você não vai nem ter tempo para ir para o banheiro. Eu sugiro que você instale todo um serviço, né, de home care no seu local de operação, porque você não vai poder nem levantar para ir no banheiro. Porque se você ficar uns 10, 15 minutos, esse mercado, ele assim, porque o cara não vai operar simplesmente mercado à vista. Eu sei onde que o cara vai chegar.
ele vai operar contrato futuro, opções, aí você não pode nem sair da mesa das 10 da manhã, digamos, no horário normal, das 10 às 18 horas. E vai repetir esse processo todos os dias. Todos os dias. Você vai ter que abrir e vai dizer assim, para que lado vai? Para que lado vai? E você, de fato, ganha dinheiro quando, como eu comentei na sexta-feira, que é meio galinha morta, que o mercado ia dar aquela bombada, porque tinha tido toda aquela questão da reunião do Banco Central na quarta-feira, quinta-feira feriado, super quarta, porque teve a decisão do Fed, então, operar para cima, sim, mas quantos ganharam? Porque está todo mundo visando isso. Quantos zeraram realmente? Zeraram em que ponto da sexta-feira? Né? Claro que na feijoada no sábado você vai encontrar um monte de chapa dizendo, não, eu ganhei muito, eu zerei. Eu zerei ali às 16 horas, pô, botei no bolso 20 mil, botei no bolso 20 mil. Aí os gargantas, só que ele não está contando o prejuízo dele de 100 mil no mês passado, você acumular o mês, né? Mas agora na sexta-feira ele botou no bolso 20 mil, certo? Eu estou dizendo isso para vocês porque eu já vivi muito isso. Um dia eu vou contar para vocês casos eu vivi de cara que eu falei, cara, para com isso. Você acha que esse banco que disponibilizou isso, eu gostaria de perguntar para esse pessoal, né, que deu essa entrevista, vocês operam isso na tesouraria do seu próprio banco? A tesouraria do seu banco faz isso todo dia? Ganha dinheiro? Quanto que você ganha lá na tesouraria do seu banco por mês só com day trade? Gostaria que eles abrissem o jogo, né? Contasse, né? Quanto que eles ganham? Quanto que é? Mostra aí, não é? Ou vocês vão passar a estratégia da tesouraria, de duas uma, né? Ou vocês ganharam muito dinheiro, vocês vão passar a estratégia? Não vão. Aí vocês vão fazer, porque vai contratar um influencer, né? Influencer para dar umas aulinhas, mais. Então, olha, pessoal, a gente ainda vai falar muito disso. Eu vou realmente bater muito nisso aí, porque todos os livros que eu tenho de estatística, mais de 25 anos, todo estatístico sério que estudou essas séries demonstram que não se ganha dinheiro com isso. Não se ganha. Porque existe uma regressão à média que torna os prejuízos recorrentemente, não é uma vez. Eu sempre digo, se você entrar no cassino, colocar $100 em ficha numa máquina e cair no seu pé $2.000, veja, você botou $100 de ficha, girou lá, apareceu as frutinhas, caiu no seu pé $2.000, eu sempre disse para as pessoas, sabe o que você tem que fazer? Recolhe as fichas, volta no caixa, converte novamente em dólares e nunca mais entra no cassino. Porque aquilo tudo foi montado para, recorrentemente, ele vai tomar o seu dinheiro. Aos poucos ele vai tomar o seu dinheiro. Que é o que acontece nesse sistema. Toda a variação estatística dos desvio padrão, das variações, ele vai tomando você, vai tomando. E os drawdowns, como se chama, são maiores do que aquilo que você ganha com muito esforço de tempo, energia, aluguel das linhas que você está tendo, e você acha que com a sua linha caseira você compete com uma linha dedicada de fibra ótica para high frequency. O que você está vendo na sua tela já está milissegundos atrasado em relação ao robô que já tomou a decisão antes de você. Ele zera a posição antes que você, ele toma uma posição antes de você quando o mercado vira, então você vai ser sempre a sardinha. Sinto informar, mas você vai ser sempre a sardinha. E é claro que essa corretora não vai devolver o seu dinheiro.